Mas o buraco negro e o muro branco é uma coisa que tem hora que eu acho que eu entendo, tem hora que eu não entendo. Tá. Então, o que é exatamente esse buraco negro e o muro branco? Tem hora que eu me perco um pouquinho nesse conceito. Entendo. A questão que você começou falando, que você sentiu que aumentou a complexidade, foi quando Deleuze e Guattari comentam a teoria da informação, né? Isso. Dizendo que eles se servem de elementos semiológicos simples, né? E homogêneos, não é isso? Isso. E eles se correlacionam, e a partir daí é que emergeria o sentido e o significado a partir da relação desses elementos que seriam significantes puros. Não é isso? Exatamente. E ao mesmo tempo as escolhas se dariam simplesmente por um aumento de possibilidades. Isso. E eles vão dizer que, na verdade, nem os elementos são homogêneos ou simples, nem as escolhas se fariam, haveria possibilidade de distinguir e escolher, sem um muro e sem um buraco. Não é isso? A questão do muro e do buraco. O muro e o buraco, então, na verdade, são condições de distinção dos elementos significantes, e essa distinção ela traz um sentido e um valor diferenciado para cada elemento, que é daí, inclusive, que dá para dizer, a partir daí, que esses elementos não são simplesmente homogêneos, eles dependem de um vetor de poder, um vetor de força, um vetor interesseiro, interessado, digamos assim, que introduziria na pura semiologia uma questão política, digamos assim, né? Uma questão estratégica de desejo. E, ao mesmo tempo, não haveria escolha subjetiva sem um buraco, né? Então, o buraco é uma condição de sentido para a subjetividade. Imagine, se você está na superfície, você é lançado num buraco. O que você necessita para sobreviver? De alguma maneira, o seu esforço vai ser sair do buraco onde você foi lançado, não é isso? Então, sair do buraco, na verdade, é o desejo primeiro de um desejo assujeitado, de uma subjetividade assujeitada. Então, esse vai ser o sentido, vai ser o destino subjetivo. O destino subjetivo vai ser buscar um horizonte que é uma espécie de altura que se opõe a esse buraco, essa falsa profundidade. Essa altura, ela é ocupada pelo significante, né? Ou seja, aquilo que é mais importante na vida, aquilo que é mais determinante, aquilo que me salva, aquilo que me resgata, né? Aí, pensando agora aqui, associar, por exemplo, o buraco negro com, por exemplo, o inconsciente estruturado da psicanálise, porque aí ela vai dizer, né, que o inconsciente tem estrutura, e você, na verdade, o desejo, né, você pensa como desejo como falta, e você tentar buscar sempre aquilo que em algum momento você viveu. Isso. Então, o que os estruturalistas e o que Lacan não entende, porque essa é uma questão bem de Lacan, Lacan que vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, é que a estrutura, que é um sistema, depende de eixos. Esses eixos já são dados pela queda do desejo, digamos assim, o que o Lacan chama de castração, né?
é inoculação da falta no desejo. Na verdade, isso nada mais é do que a tirania de uma paixão, na linguagem de Spinoza. Ou, na linguagem de Nietzsche, o risco que obsedia a galinha, aquilo que hipnotiza, aquilo que fixa, que nada mais é do que um estigma ou uma espécie de ressentimento. O que é o ressentimento? É um estado resultante de um acontecimento que não dá nem para digerir, nem para vomitar, que fica regurgitando, entendeu? Então o ressentimento é isso, é uma realidade que você não dá conta dela, e você não a processa, não a digere, não aproveita ela, e nem você consegue se ver livre dela. O Spinoza chama isso de tirania de uma paixão, Nietzsche chama isso de ressentimento. Isso é um atolamento afetivo, é uma fixação afetiva, é aquilo que inicia um desejo sedentário, digamos assim, uma fixação. Essa fixação, então, ela é o começo da mediação e também é o começo do sujeito e da consciência. A estrutura, seja da consciência, seja do próprio inconsciente, depende dessa separação do desejo do objeto, do acontecimento que o preenche. Antes de virar um desejo, carece de objeto. Entendeu? Na medida então que o desejo fica separado do seu preenchimento intrínseco e imanente, que é o acontecimento, né, esse desejo, então ele passa a buscar aquilo que escapa dele. Ele não se preenche mais por acontecimento. Ele se preenche por... Eu preciso olhar para a câmera, tenho um pouquinho de dificuldade em usar esse sistema, porque eu olho para você está embaixo, aí você me vê com a cabeça baixa, né? Aí não é bom para você, então eu tenho que ficar olhando para a câmera, é uma relação meio estranha, mas vamos lá. Vou fazer um esforço para olhar para a câmera, senão fica estranho, mas enfim. E aí, Marina, o que ocorre é o seguinte, uma vez que aquilo que me acontece se torna um efeito em mim, claro, é o efetuado em mim, mas esse efetuado em mim, ao mesmo tempo, me separa da capacidade de acontecer. É o acontecido que tomou lugar da potência de acontecer, entendeu? Esse acontecido que tomou lugar da potência de acontecer joga o meu desejo para um buraco. É isso que funda o desejo como falta. É isso, na verdade, que seria o princípio da castração. A castração implica uma cumplicidade do meu desejo. Eu não sou simplesmente vítima da castração. Tá? Eu me deixo castrar. Ou eu acredito no Édipo, digamos assim. Ou eu acredito na falta. Que eu sou lançado por um mau uso de mim mesmo, por um mau uso daquilo que me acontece. Tá? Algo me acontece de ruim. Mas isso não é de todo ruim, o mal me acontecer. Acontece. O mal mesmo, e onde inicia inclusive o mal interpretado do ponto de vista moral, né, é eu fazer um mau uso disso que me acontece, de mal. Eu fazer um mau uso do que me acontece de mal. E também fazer um mau uso do que me acontece de bom. Né? Então esse mau uso dos afetos, é esse o ponto. Esse mau uso é o princípio da estrutura. O que estrutura então depende de um eixo, que é o quê? É quando o desejo perde a superfície, ou quando a potência perde o horizonte extremo, esse meio onde ela se atualiza. Ela não é mais atualizada de modo imediato. Então, o que acontece? É ao mesmo tempo que o meu desejo é lançado num buraco, ou que a minha potência fica separada da capacidade ativa de se atualizar, ela se atualiza sempre, mas de modo passivo. Sou sempre determinado de fora. O ato sempre vai estar aí, só que o ato vem de fora. Eu não apreendo mais o ato como sendo o acontecimento que me acontece imediatamente. Eu apreendo o ato sempre a partir de uma força que me determina de fora. Então, eu fico à mercê do que me determina de fora. Eu fico submetido a uma espécie de caos, porque eu não tenho mais comando ou controle da minha vida. O que eu vou passar a desejar? Situações estáveis.
ou situações de não ameaça, situações familiares, situações controláveis, situações que não mudem muito. Eu vou preferir a constância à mudança. Eu vou preferir o mesmo à diferença. Eu vou preferir o limite ao infinito. Eu vou preferir o ser ao devir. Eu vou preferir a imagem à força. Eu vou preferir a extensão à intensidade. Eu vou preferir o previsível ao imprevisto, né? E por aí vai. Eu vou ter uma tendência já subjetiva de desejar de uma certa maneira. Vai ser um estilo de desejo, ou até uma falta de estilo de um desejo impotente, né? E que vai ser, na verdade, um desejo moralizante, né? É o que busca fixar, estigmatizar. Ele vai ter gosto por fixações, por permanências, por limites, ao invés de ter gosto pelo acontecimento. Então, nessa medida, ele perde a superfície e perde também o horizonte ou a profundidade real, assim como a experimentação real. No lugar do horizonte e da profundidade, se instala o quê? Um muro opaco, sem horizonte, e um buraco, que é uma falsa profundidade. Não é a profundidade da duração, da espessura do tempo. É uma profundidade de uma separação de si do que pode, da separação da capacidade de produzir realidade. É isso que é efetivamente o buraco. Claro que Deleuze e Guattari não traduzem dessa forma. Isso já é a minha leitura, mas é óbvio que tem muito de deleuziano nessa leitura, assim como tem muito de Nietzsche, de Spinoza. Deleuze mesmo bebeu muito de Spinoza e de Nietzsche, foram os principais pensadores que influenciaram Deleuze, né? Além de Bergson, claro, e Hume, mas Nietzsche e Spinoza principalmente. E Nietzsche, ou antes Spinoza, tem um modo curioso de definir esse estado de ódio e de remorso, que é assim que ele chama. O que o Nietzsche chama de ressentimento, Spinoza chama de ódio. O que o Nietzsche chama de má consciência, Spinoza chama de remorso, né? Mas o Spinoza também faz uma genealogia do remorso. Ele vai dizer que, no fundo, o remorso não é uma culpa, né? O remorso é um encontro infeliz, é um lamento de que algo te aconteceu de fatal e que você precisa reagir de alguma outra maneira. Você se entristece porque teve um mau encontro inevitável e aquilo diminuiu a tua capacidade de existir, mas não há culpa nessa história. Só que a má consciência, do ponto de vista formal, em Nietzsche já, por exemplo, ela sai desse estado simplesmente animal, de mal-estar, e ela passa a ser um sentimento de culpa, né? Assim como o ressentimento, do ponto de vista formal, ele passa a ser uma política do ódio, e não simplesmente uma espécie de ódio de passagem, porque às vezes existe o ressentimento no estado animal, que é uma espécie de ódio de passagem, né? Mas o ódio como uma política sistemática, né, que é o que acontece com as nossas civilizações ocidentais, as nossas formações sociais inspiradas nesses modelos ocidentais, já é uma sistematização do ódio. Bom, o que ocorre? O que é o ódio, né? O ódio, ele, na verdade, ele se esconde atrás de um amor, né? De um amor, de uma compaixão, do amor ao próximo, né? Nietzsche viu bem, no fundo, do cristianismo, né? No sentido de dizer que os dois tipos de padre, o padre judeu e o padre cristão, na verdade não se opunham, né? Um não é o padre do ódio e outro é o padre do amor. Ele vai dizer que o amor é a mais fina flor do ódio. Por quê? O amor é um amor à vida fraca e o ódio é um ódio à vida forte. Então esse amor e esse ódio não são, igual Hegel interpretava, uma contradição, né? Ou o amor seria uma espécie de síntese de sentimentos antitéticos da existência, né?
que resolveriam essa contradição e formariam uma conciliação. O amor, na verdade, é uma continuação do ódio, assim como a paz é uma continuação de uma violência, entende? Você vê, o Foucault mesmo vai dizer que as instituições disciplinares aparentemente operam numa espécie de regime de paz, mas é um regime inteiramente coercitivo, né? E apesar de ter a sua fabricação ou a sua produção, digamos assim, positiva do ponto de vista de que o corpo e a alma são fabricados. Não é só repressão, não é só coerção, existe uma produção ali, mesmo que seja uma produção de poder. Bom, o que importa dizer, ou explicitar nessa questão, é que, na verdade, essa política de paz é a continuação de uma guerra, ou de um ódio, ou de uma violência. Então, na verdade, você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, numa instituição disciplinar, você está inteiramente encadeado num sistema de captura e sendo coagido, apesar de ser cúmplice ou de ser tornado cúmplice dessa coação. Então, você me questionou sobre o que é o buraco e sobre o que é o muro, né? Eu diria, só para a gente voltar essa questão, é a mesma questão, na verdade, mas enfim, só para a gente retomar um pouquinho de novo a ideia do buraco e do muro, é ao mesmo tempo que eu me separo do que eu posso e que eu caio num buraco e invisto um muro. Ou de outra maneira, é ao mesmo tempo que eu me separo do que eu posso, que eu perco a superfície e que um estado de desejo efetuado em mim se aposta de mim mesmo, é um efeito muito particular que me totaliza, que se põe no lugar do meu todo, né? Do elemento integral que seria a minha vida. Então esse estado se põe não apenas no lugar da minha existência, a minha existência fica reduzida a um estado da existência, mas esse estado se põe no lugar inclusive da própria essência. O que seria a minha essência? Não uma forma, uma identidade, uma essência estruturada, não. A minha essência é uma potência. Então esse estado não só se põe no lugar da existência, mas se põe no lugar da própria essência, ou da potência. Então é ao mesmo tempo que isso acontece, que eu sou lançado num buraco. E o que se torna o meu desejo? O meu desejo, então, ele precisa sair do buraco, é o seu destino, ele é jogado ali. É o que, na verdade, Deleuze e Guattari chamam de primeira captura. Há uma dupla captura. A primeira seria essa, né? Só que eles não usam essa linguagem, isso aí já é o meu modo de interpretar. Enfim, você é lançado antes num buraco. A segunda captura, você é resgatado desse buraco. Eu sempre lembro da Stamira, que ela diz, o poder é aquele que dá o tapa e esconde a mão. Mas isso é só o primeiro momento, ele dá o tapa e esconde a mão. No segundo momento, ele estende a mão. E eu uso sempre uma anedota, né, que é dos evangélicos, ou dos católicos, dos religiosos, que é aquela que diz assim, segura na mão de Deus. Né? Então, antes esse Deus dá o tapa e esconde a mão. Né? Ou então ele te dá a linha para você se fuder, né, para você se ferrar. Vai, filho pródigo, depois você vai retornar, pedindo perdão, para ser incluído novamente. Você vai para um mundo que não tem mais superfície, então você está fadado ao fracasso. E você vai retornar, né, pedindo uma estrutura, um céu para se pendurar ou para te proteger. Sobre o céu que nos protege, já digo Bertolucci. Enfim, esse céu que te protege é o céu do ideal. E o ideal tem múltiplas formas. Tem a forma da lei, ele tem a forma do universal, a lei enquanto elemento moral, o universal enquanto elemento de conhecimento, né? Ou mesmo Deus enquanto elemento
religioso, ou mesmo o ser, ou a causa final, enquanto elemento metafísico. Então tem várias maneiras. Ou mesmo o progresso que está no fim, a felicidade, sabe? O ideal, ele muda de figura. Ele pode ser um ideal que está fora do mundo, ou um ideal que está no mundo. A minha evolução na sociedade, o meu destino, o meu sentido de vida, a minha razão de viver, a minha missão, entendeu? Então o que ocorre? O segura na mão de Deus é um significante. O que é um significante? É uma coisa que é oposta ao insignificante. O que é um insignificante? Insignificante que não tem valor, certo? Então se é significante porque tem valor. Então eu crio um significante dominante para a minha vida. Ou eu crio, na verdade, ou esse significante é oferecido para mim. Né? O que é esse significante oferecido para mim? É a primeira função do rosto, lembra? Da bionivocização. É a criação de elementos que funcionam em pares, né? Então são modelos de papéis. Tem um modelo aqui, outro ali, outro ali. Então uma sociedade precisa de professor e de aluno, de juiz e de réu, de cidadão e de policial, de homem e de mulher, de criança e de adulto, de racional e de irracional, de preto e de branco, enfim, ela cria essas dicotomias, né? Isso ou aquilo, você precisa escolher, ou você é homem ou é mulher, ou é empregado ou é patrão, enfim, e ao mesmo tempo ela articula os dois, né? Ela faz um E aí, ela separa artificialmente e depois ela unifica os dois. Esses elementos dicotômicos, eles operam de modo correlativo, eles se correlacionam, certo? Antes eu crio esses papéis, uma espécie de distribuição sedentária de papéis. São esses elementos significantes ou dominantes. Esses elementos, aparentemente, eu, assujeitado, submetido ou separado do que eu posso, jogado num buraco, escolho. Aparentemente eu escolho. Mas para eu escolher, esse campo de possibilidade já está determinado. Então já tem um campo lá, um certo leque. Imagine uma criancinha, o que eu vou ser quando eu crescer? Então você tem lá uma série de escolhas para fazer. Esses papéis, eles são elementos, são operadores de uma máquina social, de uma produção social, né? Eles usam a energia humana a serviço dessa máquina, certo? Então, a primeira maneira de capturar a energia humana para servir essa máquina é oferecendo os papéis, essas unidades que funcionam de modo bionívocos, né? É um sentido de unidade com outro sentido, né? Uma voz com uma voz, um unívoco com um unívoco, funciona bionívocamente, né? De modo bionívoco. Bom, então é isso que se oferece para o sujeito escolher. Que sujeito é esse? É o sujeito virado trapo, que se torna humilde, que é pó, e ao pó retornará. Esse sujeito, esse que vai então sentir a demanda do significante, ok? Você tem a ilusão de ser livre, Dilanta, porque você vai escolher esses papéis. Se você tem possibilidades, é como se as possibilidades tivessem dadas e você tem toda a livre escolha de fazer da sua vida o que você quiser. Isso. Então, olha só, aí você acredita que você é um rosto, mas na verdade o rosto vem antes de você. Você é uma cabeça, mas não um rosto. O rosto você só vai ter, né, quando você esposar, digamos assim, uma dessas máscaras sociais, que na verdade são rostos, né, tipos de rosto, tipo de funções, né, e estar à altura desse rosto. Porque se você não tiver, a máquina vai te cuspir fora, ou vai te rebaixar. Esse é o segundo aspecto da função do rosto, ou seja, a binarização. Que funciona por sim e não. Sim, você está de acordo com esse tipo de rosto. Não, você não está de acordo. Certo? Então, a máquina te julga. É ela que te aceita ou que te rejeita, né? Dependendo da forma como você incorpora esse rosto, né?
Então, se você faz do jeito que é demandado pela máquina, você é incluído. Se você não faz do jeito, você é rebaixado. Mas você pode ser incluído num segundo nível, ou num terceiro nível, num quarto. Então você é um cidadão de primeira categoria, ou será de segunda, ou de terceira, etc. Você é homem ou mulher? Bom, até então você pode ser de primeira, mas você pode ser gay, então você já é de segunda, ou de terceira, né? Sei lá. Né? Isso é o que eles chamam de aprofundamento do buraco e ampliação do muro. Né? Não seria uma forma assim de pensar que, por exemplo, pensando em algo que escapa, mas que em algum momento ele pode ser capturado e entrar dentro do sistema? Por exemplo, no primeiro momento você pode até não se encaixar, mas só que em algum momento você vai ser pego. Sim. O sistema oferece de modo recorrente ocasião para você se redimir, né? E ele, de alguma maneira, vai expandindo o mesmo, né? A partir de um buraco central que ressoa com os outros buracos, né? E de um muro que, na verdade, é o mesmo para todos, ou seja, uma falta de horizonte, uma falta de espessura, uma falta de experimentação do tempo, né? Que ao invés, então, de fazer com que o seu desejo se modifique e apreenda, seja capaz de processar e capitalizar essa modificação, essa experimentação na existência, o seu desejo habita um signo que remete a outro signo, etc. e tal. É como se o seu desejo fosse remetido de signo a signo, mas ao mesmo tempo o signo vira ponte de ascensão do seu desejo. Entende? Você perde o desejo ao reduzi-lo a signo, mas ao mesmo tempo o signo que remete a outro signo resgata aparentemente o seu desejo. O seu desejo se empodera, ele se torna cúmplice de um poder despótico. Aqui existem algumas coisas importantes a serem pensadas, né? A hora que eles fazem a crítica à teoria da informação e da comunicação, eles estão dizendo que esse sistema de elementos significantes, aparentemente homogêneos, né? E de sentidos subjetivos, aparentemente neutros ou de sujeitos científicos, né? Eles precisam do buraco e do muro. Sem buraco não tem escolha. E que escolha é essa? A escolha, na verdade, é do rosto em relação ao teu desejo. É um rosto que te escolhe, que te aceita ou te rejeita. E faz com que você esteja sempre na falta. É como se esse rosto, essa máquina de rostificação, ela te endividasse através da prática da efetuação concreta do rosto. Você está sempre endividado, nunca o teu rosto é o ideal. Você busca se adequar ao rosto tipo, né? Mas você nunca é o tipo ideal. Nunca você cabe, nunca há conteúdo suficiente para essa forma pura de rosto. Então isso é o sistema da dívida infinita. E dependendo da conformidade, você está mais ou menos em dívida, mas você está sempre em dívida. Impossível você quitar a tua dívida, né? Você está sempre na falta, o desejo sempre. Então, essa falta no desejo, esse buraco, é uma maneira de excluir as variações afetivas, ou um outro uso de afeto. É essa falta, quer dizer, esse sistema que remete toda a variação afetiva a uma falta ainda maior. Quando a variação afetiva pode ser um escape ativo, uma fuga ativa, uma fuga interessante. Aí o sistema tem que recapturar, ele precisa disso para não deixar que o caos de dentro invada. Assim como ele precisa do muro para não deixar que o caos de fora invada. Sem um muro que defende o sistema do caos exterior e sem o buraco que defende o sistema do caos interior, a semiótica da significação e da subjetivação, que funciona de modo misto, não opera. Ela precisa ter
isso que é a paz dessa semiótica. E paz para quê? Paz para esmagar a vida. Então, esmaga a vida, rebaixa a vida, comete as maiores violências e está bem protegido no seio desse sistema buraco negro, muro-buraco. Entendeu? O buraco e o muro, então, ao mesmo tempo, servem de muralha, né, e de esconderijo, né, para esse sujeito covarde, esse desejo que se torna covarde. Ele se esconde nesse buraco, né, e se protege com essa muralha. Mas o que é o buraco e a muralha? E aqui que entra Nietzsche e Spinoza. No fundo, esse buraco e essa muralha é a rede de subjetividades assujeitadas ou de desejos separados do que podem, eles ressomam com o mesmo buraco, tá? E investem ou inscrevem os valores no mesmo muro, no mesmo futuro sem horizonte, né? Um horizonte sem futuro, digamos assim. Então, é aí que eles se comunicam. Então, a comunicação, né? Aquilo que é diferente, o que se distingue no muro, e o sentido subjetivo, eles passam a ser comunicáveis na medida que está todo mundo no mesmo buraco e pendurado no mesmo muro. Entendeu? E é por isso que as pessoas se entendem. E principalmente as pessoas, claro, fracas, que estão submetidas a isso e gostam disso, né? São cúmplices disso. É por isso que é muito fácil os ressentidos se unirem. O Nietzsche diz, que coisa estranha, ele diz na Gaia Ciência, que coisa estranha, né? A única coisa o que é de fato contagioso na humanidade é a tristeza e não a alegria. É a contristeza, né? A compaixão, e não a com alegria. É a compaixão. Então, se você está mal, logo eu me compadeço. Mas se você está bem, o que eu sinto? Eu sinto inveja. Não é isso? Terrível. Por que eu sinto inveja? Porque como é que alguém vai estar melhor do que eu? A vida de um miserável, triste. Como é que eu posso suportar a alegria de alguém? Alguém que não está nesse estado. Então, na verdade, eu quero que todo mundo esteja, no mínimo, no mesmo estado que eu, ou abaixo de mim mesmo. Senão eu não suporto a existência nesse estado de miséria. Então, essa rede subjetiva de impotentes, ela forma um buraco a partir do qual o ideal se torna impossível de não existir. É como você dizer assim, é impossível ter uma sociedade sem lei ou uma natureza sem Deus. Aí você diz assim, é óbvio que Deus existe, é óbvio que a lei tem que existir, é óbvio que o ideal, entendeu? Então, por quê? Porque você já está separado dessa capacidade de criar maneiras afirmativas de ser. Porque na afirmação só tem composição, só tem aumento de potência, generosidade, não tem vontade de poder, não tem vontade de opressão, vontade de esmagamento, vontade de violência. Não existe isso se você é potente. Só que essa fraqueza generalizada, ela dá a impressão contrária. Ela dá a impressão que a força é que é violenta. Ao invés da gente qualificar a força ativa, e adestrar a força reativa, a gente faz o contrário. A gente quer eliminar o ativo em nome de uma paz, de uma verdade, de uma justiça, e a gente vai dar voz ao reativo com a voz da igualdade. Então, esse sistema muro-buraco, quer dizer, isso é antes do sistema, isso é para onde é lançado o desejo, e o desejo busca então uma direção. Então ele é lançado por um buraco e então ele busca uma altura necessariamente. Então é esse eixo que vem antes da estrutura, antes do sistema. E esse eixo implica o quê? Um campo afetivo. Ora, um campo afetivo vem antes da forma, vem antes da razão, vem antes da estrutura. O campo afetivo. Existe uma razão, mas a razão é da potência, ou até da impotência, e não a razão de uma forma em si. Não existe forma em si. A forma em si é ficção, ela é efeito de uma relação de forças. Então, esses regimes semióticos, assim como a função de rostificação, eles não estão num puro plano formal, linguístico ou estrutural, de um sistema objetivo ou universal. Eles são dependentes e são instrumentos de efetuação de um campo de forças. Então a gente precisa encontrar o campo de força. E esse campo de força o que é? No fundo é um agenciamento de poder. Então os dois regimes semióticos
que lançam mão do rosto, que é a subjetivação e a significação, na verdade implicam um poder despótico para a significação e um poder de autoridade para a subjetivação. Então é um autoritarismo subjetivo e um despotismo significante objetivo. Então esse duplo poder, que é o déspota e o democrata em nós, né, é o que se efetua através da rostificação, da subjetivação e da significação. Então, significação e subjetivação são dois regimes semióticos, duas formas de expressão que disponibilizam de uma mesma substância de expressão, que é o rosto, que tem o seu limite, o rosto de perfil e o rosto de frente, o rosto de perfil que vira a superfície da escrita e o rosto de frente que vira a superfície figurativa do déspota, né? Ou isso que se esconde na escrita, ou mesmo na fala, e isso que se apresenta na imagem. São os dois limites extremos do rosto, ou dessa substância de expressão, sem a qual o significante não tem valor, ele segue sendo indeterminado, e sem a qual o sujeito subjetivo não tem um sentido, não tem uma missão, não tem uma finalidade, né? Então, olha só, além do muro e do buraco serem a condição de proteção para impedir as tempestades do fora, do caos exterior e do caos interior, né, eles também servem para esmagar toda a polivocidade, reduzindo a polivocidade à univocidade, reduzindo as múltiplas formas de expressão a uma única forma de expressão, ou significante ou subjetivo, ou significante e subjetivo ao mesmo tempo. E reduzindo as múltiplas substâncias de expressão. O que são as substâncias de expressão? São os porta-vozes? Ou são os lugares da enunciação? Né? Que força fala em mim? Há uma única substância de expressão que seria o rosto. Não tem mais força em mim. Existe um morto que fala em mim. Um desejo castrado que fala em mim. Né? Mas, pensando nisso, assim, eu fico pensando o seguinte. Porque desde quando a gente nasce, primeiro que você já nasce numa sociedade estruturada dessa forma. E desde esse momento, até que a gente estava falando no encontro que a gente teve, da questão já dessa rostificação, já no contato que você tem ali com a mãe. Praticamente, até antes de você nascer, já existe todo um ideal de como você tem que ser ou deixar de ser. Então, eu fico imaginando, se uma vida, antes mesmo de acontecer, ela já é separada do que pode, qual é a possibilidade de você experimentar outra coisa? Porque aí entra a questão que você sempre fala, do quanto a gente é cúmplice. Porque você também não quer abrir mão. Você não quer abrir mão da segurança, desse pequeno valor, desses pequenos prazeres, assim, dessas coisas assim. Você não quer deixar de ter segurança, como se diz? No fundo, você não quer abrir mão. Essa é a verdade. Eu acho. No fundo, você não quer abrir mão do que essa certa sensação de segurança e estabilidade te dá. Porque a gente, como eu falei, é muito comum, a gente já... Mas esse você já é você no buraco. Já é você reduzido a isso que te aconteceu. Né? Então, mas mesmo você no buraco, ou reduzido a isso que te aconteceu, no fundo tem algo em você que não é isso que te aconteceu simplesmente. Tem algo em você que é irredutível. E isso segue com você. É a questão do ovo. O ovo não é o que veio primeiro e depois ele se desdobrou e pronto. O ovo continua sempre, até a morte. O ovo é coexistente, não é o que foi, ele é o que é. Ele segue sendo. Então existe um corpo sem órgãos em nós, ou assim, um corpo do afeto, um corpo da potência, um corpo da intensidade, que é coexistente, que segue com a gente o tempo inteiro. E que de alguma maneira sabe, sem estar reduzido à consciência. É um pensamento anterior à consciência.
é um pensamento que é a expressão imediata da potência que está sendo ali esmagada ou aprisionada. Então existe isso. Sem isso, inclusive, não existiria nem captura. Porque a captura vai capturar o quê? Uma coisa que não funciona, que não gera energia? Para quê? A captura precisa capturar o que gera energia, né? Certo? Então tem algo em nós que gera energia, certo? É esse algo em nós que é cúmplice. Bom, aí você diz, então como fazer? Se já desde o nascimento a gente está ali. Bom, mas o tempo inteiro a gente tem a oportunidade, a ocasião. Eu preciso olhar aqui em cima, senão você me vê abaixado, não é isso? Eu também olho para baixo, senão eu esqueço. Então, peraí, então deixa eu tentar olhar aqui para cima, mas enfim. Desde o nascimento, você está sendo achacado por uma máquina que te desqualifica, né, que dá o tapa e esconde a mão. O tempo inteiro isso, é o não, né, as pequenas sentenças de morte via linguagem, né, e as pequenas sentenças de morte, que não são nem sentenças, são movimentos de morte, ou, como diria Elias Canetti, proibição de metamorfose, que são proibições de movimentos, né, no regime de corpo, que te matam também na sensibilidade. Então há o julgamento da sensibilidade, que são os estados de movimento, né, as etiquetas, etc. e tal, a maneira de se comportar com o corpo, e as sentenças na semiótica, que ao mesmo tempo vão gerando um uso moral dos afetos. Tá? Bom, então, existe isso tudo? Existe. Mas a cada proibição de metamorfose, a cada sentença de morte, tem uma coexistência daquilo que é irredutível em mim. Isso está ali. E sempre tem uma ocasião de escape, de reagir de modo diferente, de usar isso que me acontece de modo diferente. Ao invés de usar isso então para atacar um poder que me oprime e falar contra o poder, as forças de fora, ou então para me culpar e me acusar eternamente que eu sou humilde e impotente e não consigo sair dessa, né? Fazer um outro uso disso, né? Abrir mão dessa máquina de reconhecimento e rejeição, né? Se eu sou rejeitado, por que eu vou simplesmente me opor ao poder ou me culpar? Eu posso até agradecer essa rejeição, porque é uma ocasião para que eu use essa energia para inventar o meu mundo e sair desse sistema, né, de reconhecimento. Mas aí, como é que isso acontece? De modo mágico? Não, alguma coisa em mim precisa começar a perceber o quê? Que há maneiras diretas de se relacionar com certas forças que não me exigem que eu me ajoelhe, ou que eu peça licença, né? Ou que eu me conforme. Não exigem isso. Ao contrário, exigem de mim aquilo que é mais direto, aquilo que está em variação. Então, ali se passa algo, se passa alguma intensidade. Essa experimentação mínima, por mínima que seja, da intensidade, que é ao mesmo tempo a experiência de uma diferenciação, de algo que me modifica e que me modifica a partir de mim mesmo, ou daquilo que me constitui na relação com o mundo, né, faz com que eu experimente um gozo que depende inteiramente de mim, né, uma energia que é disponibilizada para que eu consuma ela em prol de uma composição, de uma criação. Então, na medida que eu experimento isso, eu sei que tem uma região ali que não depende das condições dadas. Ao contrário, eu estou numa relação tal que começa a exceder uma energia que é disponibilizada para criar a condição e não para me conformar a uma condição dada. Ou seja, aqui eu preciso do quê? Mais do que tudo, de aliados. A questão é uma política de alianças. Mas a política de aliança começa onde? Se eu não tenho nada, se eu estou impotente, se eu estou separado do que eu posso. Como diz Spinoza, um esforço para perseverar na existência. Esse esforço para perseverar na existência
ele começa, uma vez que eu ainda não sou ativo, ou que eu tenho só algumas nuances, noções vagas, impressões vagas, ele começa por evitar os maus encontros. Então é uma primeira seleção, né? Uma seleção ainda do ponto de vista da imaginação, porque eu não estou ligado ao que eu posso, então eu estou na imagem, certo? Eu estou na paixão e na imagem ao mesmo tempo. Então como é que eu penso? Imaginando, usando a imagem, porque a imagem é o efeito daquilo que me acontece, né? Que tem uma face voltada para mim mesmo, que é o efeito disso que me acontece sobre o meu desejo, e uma face voltada para o mundo, que é aquilo que me acontece depois de um encontro com algo. Então, essa imagem remete para esse algo que se encontrou comigo. Então, essa dupla face da imagem. É com isso que eu penso? Bom, e é isso que eu tenho para organizar os meus encontros? Vamos lá. Mas acontece que nessa matéria, mesmo imagética que eu tenho para organizar os meus encontros, de alguma maneira eu começo a detectar que tem algo que é comum nos encontros, sem o que nem o bem, nem o mal, ou nada de bom, nem de mal aconteceria comigo. Se o meu desejo entra em variação, se a minha capacidade de existir entra em variação, é porque, de alguma maneira, existe uma zona comum, né? Mas aqui é já um outro processo, porque você me fez uma questão de libertação, né? Como se libertar, né? Ou entrar em devir, ou inventar um devir ativo para si. Eu disse política de alianças, né? A partir de uma micropolítica do desejo. Aliança com o quê? Com outras pessoas? Não. Com outros rostos, muito menos. Com indivíduos, não. Alianças com forças, com afetos. Eu me alio com a pessoa? Não, eu me alio com certas forças que atravessam essa pessoa. A pessoa em si mesma é uma ficção. O que é real são as forças que constituem essa pessoa. Então eu me relaciono com forças e não com a figura da pessoa, ou com a identidade da pessoa, ou com, sei lá, eu amo o outro, ou sou amado pelo outro. Duas ficções, né? Por isso que eu gosto de brincar sempre com aquela história de que alguém disse, não sei nem se foi o próprio Nietzsche, um dia eu vi isso num filme também, que é algo assim: se eu te amo, você não tem nada a ver com isso. E se eu te odeio também, você também não tem nada a ver com isso. E se você me ama ou me odeia, também não tem nada a ver com isso. De alguma maneira, entende? Por quê? Porque a gente só ama no sentido de prender o outro, né? A gente quer que o outro atenda aquilo que faz bem pra gente, que ele fique naquele lugar, né? E a gente odeia por quê? Porque o outro não faz mais aquele papel. Ele ameaça a nossa condição de existência, né? Então, não, é o que diz Nietzsche: nesse amor não tem nada de amor, tem simplesmente vontade e apropriação. É diferente, né, de você querer ver uma vida potente, investir numa vida potente para você ficar mais potente também. Não se investe na vida conformada, fixada. Mas enfim, e isso tudo... Isso seria um movimento bastante esquizofrênico, digamos assim? Tipo, porque se você se relaciona com forças, e a possibilidade de você estar em constante devir, eu entendo dessa forma, que é quando você se modifica com o encontro com o outro, que na verdade são as forças que você que estão que atravessam o outro e que de uma certa forma vão te atravessar também. Sim. E aí você se difere a partir desse mundo. A força e a potência, que são eternos em nós, a única coisa eterna em nós são as forças ou a potência. Já é da essência da força a diferenciação. Ou, em outras palavras, o relacional da própria força. É impossível ver uma força que não esteja em relação. Senão ela não seria força, ela seria uma substância. Oi? Você não ficaria se relacionando consigo mesmo? Porque... mas esse sigo mesmo, ele é uma dobra de espaço-tempo, ele é uma potência em variação. Tá? Tudo bem,
Você se relaciona com você mesmo, evidentemente. Mas esse você não é um eu, não é uma forma de identidade. Esse você é uma potência de acontecer. E potência de acontecer não é possibilidade de acontecer. Porque possibilidade, você tem aquela possibilidade de acontecer ou esgotou. A potência não, ela tem algo de inesgotável. Tá? Ou a intensidade. É intensidade ou é potência porque ao acontecer ela não se esgota. Ao contrário, ao acontecer ela se produz ainda mais como potência de acontecer. Ainda mais. Ela se intensifica enquanto potência de acontecer. É por isso que é potência e não simplesmente uma possibilidade. Tá? Agora, a potência de acontecer, ela pode se separar do que pode? Pode. E nessa medida, então, ao acontecer, ela se enfraquece, ela se reduz. E aí, para que ela continue na existência, ela vai ter que se esforçar para afastar isso que a diminui ou a enfraquece. Então, ela vai estar obstinada a afastar a causa do seu enfraquecimento. Tá? Ela precisa disso, isso é urgente para ela. Desse ponto de vista, ela entra numa espécie de devir reativo. Né? Tudo bem que não é uma coisa de bem e mal, né? É uma coisa que acontece. Agora, eu preciso, o mais rápido possível, retomar a capacidade de acontecer. Senão o que eu faço? Eu só fico reagindo ao que me determina de fora. Eu me torno inteiramente reativo. Retomar isso implica aquilo que o Nietzsche diz. O segredo, qual é o segredo no fundo? E Deleuze até brinca que essa é a pedra de toque para entender Nietzsche, né? O segredo é que atrás de qualquer dor tem uma alegria. Atrás de toda a dor tem um sentido alegre. Então, apreender o sentido alegre é, ao mesmo tempo, apreender a função aprender o sentido alegre da dor é aprender a função da dor. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou acuado, se eu estou reduzido a um estado de existência diminuído, eu posso me servir disso como combustível também. Então, depende do uso que eu faço disso que me aconteceu. É por isso que chama-se aqui uma responsabilidade ética. Então, eu posso aproveitar os piores encontros, as piores dores, para existir de modo diferente. Tá? Então, ao invés de me sentir vítima. Uma questão da comunicação. Oi? Como ficaria a questão da comunicação? Assim, porque eu fico pensando, a gente se comunica pensando numa questão de identidade. Eu me identifico com o outro, eu entendo o outro. No plano de se não é isso, né, a questão não eu me relaciono com o outro não por identidade, como que seria a comunicação? Porque a impressão que eu tenho é como se fosse uma sociedade inteira acontecendo coisas totalmente diferentes um com o outro e que ninguém se entendesse. Então é justo o contrário, porque aí você não vai precisar mais transformar ou reduzir o comum num universal. O comum vai ter uma realidade imediata, ou seja, o comum vai ser a afirmação da diferença. O que é comum a você, a mim e a qualquer um, animal, vegetal, mineral, é a afirmação da diferença. Então a gente ressoa, vibra, se comunica, se amplifica na afirmação da diferença. O que é comum à abelha e à orquídea? São dois reinos completamente diferentes. Um vegetal e outro animal. Como é que eles se comunicam? Né? A partir de uma zona comum de encontro, de uma superfície comum, como diria Spinoza, um plano comum dos encontros. Então, o comum é diferente do universal. O universal, na verdade, é uma redução do comum. É por isso que o comum não tem nada a ver com o público, por exemplo. O público, na verdade, é uma extinção do comum. Né? E o privado não se opõe ao público. Na verdade, o que é o privado e o público? É uma dupla bionívoca. Né?
já é uma maneira de você perder o comum, ou de esmagar o comum. Então, o que faz com que as diferenças se entendam de modo imediato, abrindo mão dessa comunicação universalista, significante e subjetiva da autoridade, né, é aquilo que é comum a qualquer diferença que quer se manter diferenciante, né, afirmando a si próprio. Então, na medida em que eu me diferencio, né, eu aconteço. Na medida que eu aconteço afirmando a minha diferenciação, eu estou gerando realidade. Na medida que eu estou gerando realidade e valor, eu estou ampliando, inclusive, o campo de potência do outro, né? Eu estou gerando riqueza para que o outro aproveite disso também. Então, é aqui que há um encontro, a comunicação, uma ressonância, né? Então, a orquídea se encontra com a abelha e entra num devir abelha, que não tem nada a ver com a abelha, só tem a ver com a orquídea. A abelha se encontra com a orquídea e entra num devir orquídea, que não tem nada a ver com a orquídea, só tem a ver com a abelha. E, no entanto, sem esse encontro, não acontece nada nem para uma nem para outra. Ou acontecem outras coisas, mas não isso que só acontece no encontro com elas. Então, aqui é aquilo que o Michel Serres chama de simbiose. Existe não uma relação de parasitismo ou mesmo de conformação. Existe, de fato, um encontro, né, e um duplo devir, um devir a paralelo, né? Então, no encontro há um duplo devir, ao invés de haver uma conjugalidade. Entende? Ou uma conformação, sabe? Mas aí é a retomada da superfície. É quando você sai do buraco e também não quer se pendurar num teto, né? Você começa a acontecer na superfície, você dança na superfície. Então, aqui, Marina, existe uma questão que eu dizia antes. O buraco subjetivo e o muro branco, eles são, ao mesmo tempo, condição de sentido da subjetividade e de valor do significante, né? Então, sem isso não haveria nem a correlação bionívoca dos elementos significantes, nem as escolhas, os sentidos subjetivos ou os destinos subjetivos, tá? E, ao mesmo tempo, que eles são essa condição de valor e de sentido, né, ou de uma lógica mista da subjetividade significante e subjetivo, eles são um sistema de defesa, de proteção, que não deixa o fora, o acontecimento entrar, ou seja, que não deixa a superfície assumir o elemento dominante, uma espécie de real virtual que se torna dominante, ao invés de ser experimentado apenas como acidental ou como nada. Quando você diz essa subjetividade, o que é? O que seria isso, nesse sentido? A subjetividade, na verdade, ela se constitui como um pedaço da cadeia de signos. A subjetividade é um fragmento de signos, mesmo do regime significante. É como se a cadeia circular significante, você extraísse dela um pedaço de signos. O que é o eu? O eu não é apenas um pedaço do outro, é um pedaço de todo o conjunto linguístico. O eu, na verdade, não é um dentro. Um eu é um pedaço de signos do conjunto da linguagem. Então, na verdade, a linguagem é toda uma exterioridade. E eu faço dela um uso tal que uma parte dela passa a designar aquilo que eu sou. O eu designa aquilo que eu sou, né? Ou supostamente aquilo que eu acredito ser, né? Então, é a partir daí
que essa subjetividade se estrutura a partir desse signo, dessa partícula que remete a mim, que me designa, tá? E ao mesmo tempo que me designa, que me identifica, que eu tenho a consciência de mim mesmo, ela também começa a se relacionar com aquilo que ela acredita que é o outro, que é o mundo. E na medida que acontece, esse eu varia. E essa variação gera signos também que se encadeiam e vão se estruturando, cria uma subjetividade, um processo de subjetivação. Aquilo que eu chamo de minha vida, de minha experiência, de minha memória, de meus projetos, né? É essa subjetividade que vai se fazendo ao longo dos processos. Mas isso tudo se formalizando, se registrando, criando memória num uso da linguagem. Isso, no fundo, não passa de semiótica. Esse eu é ficção. Esse eu, quer dizer, é ficção e ao mesmo tempo tem a sua realidade, enquanto realidade semiótica. Mas essa realidade semiótica depende de um uso coletivo da linguagem. Sem esse uso coletivo, esse meu eu não é nada. Então, isso que é uma subjetivação assujeitada. Oi? Quando, por exemplo, eu me reconheço como eu digo eu sou isso, aquilo, e uso os signos para me identificar ou para dizer que sou eu e não o outro, isso não é uma possibilidade de diferenciação? Quando eu reconheço em mim algo que no outro não tem, por exemplo, quando eu uso certos signos para descrever, para me descrever e não o outro, outras coisas, não sei. Isso não seria uma afirmação da diferença? Dá para você repetir o começo da questão? Por exemplo, quando eu me penso, né, assim, como eu, quando eu digo eu sou isso, eu sou aquilo, que eu uso que elementos para me descrever, para me identificar, como sendo eu, né, e não o outro, e não qualquer outra coisa. Sim. Né, isso não seria uma possibilidade de você se diferenciar quando você marca? Não seria isso ou aquilo? Sim. Bom, ok, desde que aquilo que eu chamo de eu, na verdade, remete a variações afetivas. Variações afetivas, eu falo aqui, em contraste com variações de sentimento. O que é o sentimento? O sentimento é uma imagem que eu faço do afeto e que designo com um signo. Mas se esse signo, ao invés de designar um sentimento, ele designa diretamente um afeto, ou melhor, exprime um afeto. O que é um afeto? Aquilo que me acontece, que acontece imediatamente a minha potência, que entra em variação. Esse signo que ao mesmo tempo designa e exprime essa variação afetiva minha, né, você pode até chamar isso de eu, mas não tem mais o menor sentido desse eu subjetivo. Já é nome próprio, já é singularidade. Então eu estou usando a linguagem de modo a retomar o meu nome próprio e não o meu eu. Tá? Então o nome próprio ele implica uma pluralidade de vozes ou de dimensões afetivas, e não uma única dimensão como a do rosto, por exemplo, que é até uma sobredimensão, uma dimensão supérflua. Ele tem uma múltipla dimensão afetiva, né? Ou seja, são várias intensidades que se alternam e se revezam ao dizer eu, e elas usam um signo para exprimi-las ou designá-las, né? Exprimi-las e designá-las. Então daí sim eu estou usando a linguagem já para me pôr em dever. Ao mesmo tempo que eu não uso mais a linguagem de modo subjetivo, eu também não uso mais a linguagem de modo significante. Por quê? No significante unívoco, ou bionívoco, eu vejo o quê? Uma pluralidade, ambiguidades e pluralidade de sentidos. Ao invés de ver o unívoco, eu vejo o polívoco. Eu vejo aquilo como um acontecimento que é capaz de se multiplicar nos sentidos. Tem vários sentidos. E tem sempre o sentido que faz com que o meu desejo aumente de potência, se eu sou afirmativo e sou ativo. Então o sentido dominante vai ser o sentido da afirmação. Mas a afirmação, ela ressoa com todas as outras afirmações. Por isso ela é sempre polívoca, né? Ela não exclui as outras.
ela inclui mesmo as diferenças disjuntivas, são disjunções inclusivas. Então aqui é um outro uso, ou seja, eu uso a linguagem também para exprimir o próprio acontecimento, ao mesmo tempo que exprime a variação do meu desejo. Ela exprime e afirma a variação do meu desejo, ela exprime e afirma o próprio acontecimento enquanto acontecimento. Então, a linguagem agora vai ter um uso, né, no sentido de pôr a vida em devir, mas não qualquer devir, porque a vida está sempre em devir, só que é agora um devir ativo. Um devir que cria consistência a partir do acontecimento, que cria coesão, né, ou, digamos assim, continuidade intensiva. Né? Então, é isso que você põe no lugar da estrutura, da consciência. Não é nem no lugar, né? Isso destrói o lugar. Porque não é só botar algo no lugar, ao contrário, você tem que destruir o lugar, que é destruir o lugar do homem, desse eu mesmo, porque esse é o lugar do julgamento. Você tem que desalojar o juízo, né? Mas você tem que também acabar com esse lugar vazio. Não é só esvaziar o lugar, tem que acabar com o lugar. O que é o lugar? O lugar é... O que é essa cadeira do juiz em mim? É o próprio buraco, é a minha separação do que eu posso. A hora que eu me ressinto do acontecimento, que uma paixão me tiraniza, tá? Eu estou gerando o topos do juízo em mim. Tá? Não há juízo sem essa separação de mim do que eu posso. Eu sou capaz de criar, mas se eu fico separado da capacidade de criar, eu só posso julgar. E é necessário julgar, por quê? Porque é um meio de sobrevivência que eu vou ter. Eu não tenho outro recurso se eu sou incapaz de... A não ser que eu fizesse um exercício cruel, extraísse da dor um sentido alegre e criasse aliados de forças para, enfim, a partir de uma seleção imaginária dos bons encontros, ir conquistando aos poucos, de modo ativo, este ou aquele acontecimento que depende inteiramente de mim, né, para me potencializar, até o ponto em que eu consigo, inclusive, dizer que venham também os maus encontros, que venha também a doença e o pior, porque eu aproveito agora tudo. Isso já é a ultrapassagem de um limiar humano, o que Nietzsche talvez chamaria de super-homem. Né? Não é o Superman, não é o super-herói, é simplesmente aquele que é capaz de afirmar todo o acaso. Né? E não de qualquer maneira que nem um bobó com um camelo, né? Mas extraindo, inclusive dos maus encontros, o que tem de necessário. E aí você vai ver que não tem mal em si, nem bem em si. Existe sempre uma necessidade, e aí ou esse necessário ele coincide com o comum, mas ao mesmo tempo ele coincide com a razão da potência, e não com uma carência do desejo. O desejo carece disso, por isso é necessário? Não. A potência é que é a potência de encontrar e de se compor. E isso é necessário do ponto de vista da eternidade. Então, eu me torno da mesma altura da eternidade. O meu movimento de existência, ele coincide com a própria eternidade da natureza. Entende? Então, é aí que aquele enunciado de Nietzsche, se Deus existisse, como eu suportaria não sê-lo? Ou seja, eu tenho que tomar parte desse movimento da eternidade, entende? Porque existe algo em mim que é feito disso, é desse estofo, sabe? Então, mas aí já é o processo de retomada do dever, né, mano? Eu ia começar a tocar hoje na questão do poder, mas aí a gente deixa para o nosso próximo encontro. Você deve ter visto já nos vídeos que eu já entrei na questão do poder. Que o buraco negro e o muro branco é uma máquina abstrata virtual que é ao mesmo tempo uma condição de preenchimento de uma máquina de poder, de um agenciamento concreto de poder. Então é como se não, isso opera conjuntamente a máquina concreta de poder e a máquina abstrata virtual. A máquina abstrata virtual, ela tem uma espécie de triplo registro. Tem a máquina abstrata virtual da significação, da subjetivação e da rostificação.
Tá? Então ela tem esses três. Essa máquina virtual é que remete, no caso do rosto, ao muro branco e buraco negro. Essa questão do eixo antes do sistema. Então esse é o campo virtual abstrato, que vem antes da consciência, antes das paixões e tal. E o agenciamento do poder, né, que já se serve tanto da semiótica subjetiva para fundar o poder autoritário, assim como da semiótica significante para fundar o poder despótico. Tá? Então esse duplo poder, o despótico e o autoritário, opera a partir daí, né, e eles são unificados a partir do dispositivo do rosto. Né? Então o rosto é que faz eles operarem em conjunto. É o déspota e o democrata em mim, digamos assim. Né? É o Édipo tirano e o Édipo superou complexo. Isso. Então, essa coisa formal da linguagem é remetida para um campo contextual ou circunstancial, mas é uma circunstância que não é igual os estruturalistas, os formalistas da linguagem acreditam que são circunstâncias exteriores à linguagem. Ao contrário, elas são intrínsecas à linguagem. É isso que funda uma pragmática interessante, que não tem nada a ver com empirismo, né, como os estruturalistas imaginam ser essa pragmática. A pragmática, na verdade, é fundante. Né? Ela é primeira em relação às outras dimensões. Então, essa pragmática faz com que a gente diga sempre que a linguagem é uma política. Antes de tudo, ela é uma política, uma prática, e aqui uma política no sentido interessante, não no sentido partidário, político-partidário, né? No sentido de uma micropolítica mesmo. É uma maneira de efetuar desejo, né? De passar forças, né? Através das transformações incorporais que ela produz. É uma máquina semiótica que cria canais para o desejo, enfim.